Isabel Camarinha é secretária-geral da CGTP e nossa convidada neste SEM Jornal, tal como Carlos Silva, secretário-geral da UGT, e ainda João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Boa noite a todos. Em relação à reabertura das escolas, já iremos falar sobre os outros setores. A Isabel Camarinha, faz-lhe sentido voltar às aulas presenciais só depois da Páscoa? Algumas, não sei se a Isabel Camarinha teve a oportunidade de me ouvir nas melhores condições, estava-lhe a perguntar se... Eu estou com pouca rede. Boa Mas noite, agora já a ouvimos. em primeiro lugar. Portanto, eu posso Agora repetir a já, pergunta. Estava-lhe a ok. perguntar se para si se faz sentido voltar às aulas presenciais só depois da Páscoa. Para nós é fundamental que toda a atividade reinicie o seu funcionamento em pleno. Agora, o que é preciso garantir é que, de facto, isso é feito com todas as condições. Isso é fundamental, a testagem, é fundamental que, de facto, haja condições nas escolas para haver o distanciamento, os equipamentos de proteção, todas as garantias de que, de facto, não é ali que depois voltamos a ter grandes contágios. E isto aplica-se também aos locais de trabalho, em todos os setores de atividade e às deslocações dos trabalhadores. E para tudo isto é necessário o reforço do Serviço Nacional de Saúde, é necessário que haja, de facto, reforço dos trabalhadores das escolas, no sentido de garantir que, de facto, há as condições para exercerem a atividade letiva presencial sem perturbações. Portanto, nós precisamos que as escolas voltem a funcionar o mais rapidamente possível. É isto que se nos coloca. E prevê-se que as escolas só voltem a funcionar depois da Páscoa. Carlos Silva, há condições de segurança para que isso aconteça ainda em plena pandemia? Bem, antes de mais, muito boa noite. Não cabe ao UGT, certamente nem aos parceiros sociais, determinarem, mesmo por muito boa vontade que tenhamos, de dizer se há ou não há condições. Quem tem que definir e avaliar se há ou não há condições é, em primeiro lugar, o Governo, depois de ouvidos aquilo que tem feito todas as semanas no Infarmed, os especialistas da área da saúde. A UGT acompanha muitas das posições no essencial da Federação Nacional de Educação, como sabem, a Federação da Educação da UGT, que agrega muitos sindicatos. E, portanto, aquilo que temos dito é fundamental que o ensino presencial seja retomado tão rápido quanto possível. Mas fazia esta pergunta, era mais precisamente no sentido desse ponto de vista, ou seja, por exemplo, do ponto de vista dos professores, desse contacto próximo que têm com os docentes, se nas escolas lhe parece que estão reunidas essas condições para voltarem, façam-me entender. Ouça, eu percebo naturalmente a sua pergunta, eu é que não lhe consigo responder de uma forma assertiva, porque não tenho condições de poder responder de forma cabal se há ou não há condições neste momento. Aquilo que vimos dizendo é que quando o Governo determinar a reabertura das escolas, nomeadamente para o ensino presencial, tem que garantir a segurança máxima para alunos, para professores e para pessoal não docente. Ora, essa determinação terá que ser avaliada dia a dia, semana a semana, com os responsáveis da área da saúde pública em particular, porque nós queremos garantir que os trabalhadores, como dizia a secretária-geral da CGTP, quando retomarem o trabalho, naturalmente, que quer eles, quer os alunos, tenham o máximo de condições garantidas de saúde, de sanidade e, acima de tudo, de segurança. Nós já iremos voltar a falar com vocês e também com o João Vieira Lopes, que ainda não ouvimos. Vamos primeiro ver qual é a situação dos restaurantes, que deve ser só mesmo em maio que devem reabrir, voltar assim a servir clientes dentro dos estabelecimentos. A restauração é um dos setores mais afetados pela pandemia. Até lá, os estabelecimentos continuam a poder servir refeições em regime de take-away, tal como tem acontecido até agora. Os empresários da restauração não se opõem à reabertura dos restaurantes em maio, mas exigem mais apoios do governo. Dizem que o setor está numa situação desastrosa. Em Braga, por exemplo, os donos dos restaurantes já deram a Páscoa como perdida.
Os empresários do setor da restauração consideram tempo demais, mas estão dispostos a aguentar desde que o governo seja claro no plano de desconfinamento e rigoroso na entrega de apoios ao setor. Boa altura nunca será, não é? Mas tendo em conta que eu já estava a prever que seria só em maio. Vamos esperar que dia 11, que ele nos diga de uma forma correta, de uma forma que uma pessoa perceba e que uma pessoa consiga se preparar para a reabertura. Vai ser muito difícil para nós temos que... A parte do governo tem que nos ajudar, tem que haver mais apoios, porque tem sido um desastre total para os nossos negócios. Mário Pereira, dono do Café Viana, no centro de Braga, já deu a época da Páscoa como perdida. Compreende a necessidade do desconfinamento gradual, mas exige ao governo que a reabertura se faça sem restrições desastrosas para os restaurantes. Já que é em maio, que supostamente vamos só abrir em maio, pelo menos que haja menos restrições. Eu não digo restrições a nível de distanciamento, máscara, isso eu concordo que vamos continuar e nós seguimos sempre todas as diretrizes da parte da DGS, da parte do Governo. Eu queria que não houvesse restrições de horários, porque não faz sentido nenhum fechar à 1 da tarde, por exemplo, ao sábado e ao domingo. Mesmo a parte da noite, fechamos às 10 horas da noite, porque não fechamos à meia-noite? Ou seja, não haver restrições que não cabem na cabeça de ninguém. Os restaurantes estão de portas fechadas desde meados de janeiro. O plano de desconfinamento do governo prevê que reabram daqui a mais de um mês. Até lá, apenas o takeaway é autorizado. Em Portimão, os proprietários dos restaurantes dizem ficar assustados com esta perspectiva de só poderem abrir em maio. A funcionar em sistema de takeaway, o restaurante Michel Comidinhas, no centro de Portimão, tem conseguido até agora resistir ao confinamento. O facto de ser um negócio familiar ajuda, mas a perspectiva de só poder voltar a funcionar normalmente a partir de maio assusta a proprietária. Ficamos mesmo, a gente, não só eu, mas todos os meus colegas de trabalho também, né? E meus colegas comerciantes também, fica todo mundo mesmo assustado, porque para nós estarmos fechados, nós deveríamos ter alguma ajuda, né? E até agora tivemos ajuda nenhuma. A única ajuda que nós temos são promessas, e promessas não paga dívida, né? E questão de... outras ajudas que nós temos é dividir a segurança social e o IVA. Mas dividir segurança social e IVA, isso não é ajuda, porque mais tarde nós vamos ter que pagar ele. Né? E quando reabrir o comércio, que nós temos que pagar as outras dívidas, daí já tem a segurança social e o IVA para pagar, quer dizer, os outros vão ficando para trás. O desconfinamento deverá ser gradual, progressivo e diferenciado, mas os empresários da restauração entendem que este deverá ser um dos setores a abrir primeiro, até porque há muita gente que não tem apoios e temem que muitos restaurantes nem sequer voltem a abrir. João Vieira Lopes, qual é que poderá ser o prejuízo para o setor da restauração se só abrir em maio? João, estamos com algumas dificuldades em ouvi-lo nas melhores condições. Já iremos voltar a falar consigo quando o problema se resolver. Para já, Eduardo Damos, diretor da revista Sábado, que entretanto também já se juntou a esta conversa. Tens mais informações sobre este plano de desconfinamento do Governo no que diz respeito, por exemplo, aqui aos restaurantes em concreto? Boa noite. Não, as informações que eu tenho são as que estão de alguma forma a ser divulgadas hoje publicamente, mas penso que, enfim, é uma questão, a questão do restaurante sobretudo é uma questão bastante complexa do meu ponto de vista, porque é um dos setores mais penalizados pela situação em si, pelo confinamento, mas também pelo atraso com que as ajudas estão a chegar. Ainda esta semana a Provedora de Justiça fazia uma informação sobre a questão das ajudas em geral e há uma evidência para mim, o Governo não consegue livrar-se da burocracia que tem marcado e que tem atrasado a chegada destes apoios a quem deles necessita desesperadamente. E os restaurantes são um setor muito penalizado por esta situação. Eu penso que
Eu compreendo a questão da emergência, de atacar na frente da emergência sanitária e de evitar que este desconfinamento, no fundo, acabe por causar uma nova situação mais complicada do ponto de vista da saúde pública mais à frente, mas numa altura em que estamos a sair do inverno, em que o tempo está claramente a mudar, em que os próprios restaurantes podem ter, os restaurantes, os cafés em geral, podem ter uma exploração diferente daquela que fazem no inverno, ou seja, podem tirar partido das esplanadas, dos espaços abertos. E agora até com a época da Páscoa, por exemplo, que muitas vezes leva muitas famílias a almoçar fora. Sim, se bem que eu diria que, enfim, no contexto daquilo que tem sido a narrativa do governo e não apenas do governo, do Presidente da República também, sobre esta questão do confinamento versus desconfinamento, eu penso que a Páscoa é para esquecer. A Páscoa, e aliás eu compreendo a racionalidade dessa mensagem. É preferível ganhar tudo o que vem depois da Páscoa, o verão é essencial. No turismo, então, é absolutamente decisivo, não apenas nos restaurantes, mas em todo o contexto do setor, do que estar a pensar que ainda se pode ganhar ali o fim de semana da Páscoa. Eu penso que isso está totalmente fora de questão e porventura, uns 70%, 80% daquilo que será o plano de desconfinamento que vamos conhecer no dia 11, terá um prazo de início, digamos, de operacionalidade que será quase seguramente depois do fim de semana da Páscoa, será o dia 5 de Abril, por exemplo, e que tenderá a estender-se ao longo de todo o mês de Abril e de Maio na sua aplicabilidade. A minha questão é saber, uma coisa também nesse domínio, penso que seria do mais elementar bom senso, é para além da sua progressividade, é se o plano será também diferenciado na sua aplicação em termos regionais. Porque como vimos ainda hoje nos Açores, onde praticamente não há casos, já foi possível realizar um espetáculo musical no Coliseu Micaelense. Enfim, o Alentejo e o Algarve, por exemplo, nesta altura que não têm praticamente casos, será injusto se continuarem a ser penalizados por mais 2 meses, se for para estender até ao fim de maio, por exemplo, a penalização dos restaurantes, quando pagando no fundo o facto de outras regiões do país estarem no vermelho em matéria de casos de Covid. E, portanto, é preciso ponderar todas estas questões muito bem para evitar o avolumar da tragédia económica e social que aí vem. E sabemos que este plano de desconfinamento para o qual temos estado a olhar ainda não está totalmente fechado e vai sempre dependendo daquilo que são os números desta semana. Carlos Silva, se os restaurantes de facto só vierem mesmo a abrir em maio, os proprietários, também os funcionários desses mesmos restaurantes, aguentam mais 2 meses de portas fechadas? Essa é uma boa pergunta para a qual eu gostava de ter resposta. Eu julgo que ninguém tem. Em primeiro lugar, dar nota de que muitas das questões que o Eduardo Damas agora colocou são altamente pertinentes. Bem, para já o Governo, para além de informar o país, no dia 11 irá dar nota sobre aquilo que é a sua proposta para o desconfinamento, convocou ontem mesmo, sábado, para a próxima semana, portanto para dia 10, uma reunião extraordinária da concertação social, onde o primeiro ponto de ordem de trabalhos é exatamente uma proposta de desconfinamento aos parceiros sociais. Parceiros sociais que esta última semana, naturalmente, sobretudo da parte dos patrões, colocaram com muita ênfase a necessidade do Governo, com toda a urgência, apresentar uma proposta. E, portanto, exemplo, essa proposta poderá do que me está a dizer, percebo que esta reunião é nas vésperas do dia em que, supostamente, o Governo apresenta o plano de desconfinamento. Parece-lhe um bocadinho em cima do joelho? Não, não me parece em cima do joelho. O Governo até nem tinha necessidade de convocar uma reunião específica para isso. Até porque os parceiros sociais já esta semana fizeram sentir ao Governo que era necessário estarem alertados e poderem dar os seus inputs, coisa que têm dado com regularidade em todas as reuniões. Há uma coisa que é verdade. Nós temos que perceber e estar preparados para a abertura gradual de alguns setores, sobretudo os mais atingidos. A restauração tem centenas de milhares de postos de trabalho e, portanto, nós estamos com medo de uma crise social avassaladora. E aí é fundamental que o Governo perceba que é necessário desburocratizar e fazer chegar as ajudas às empresas, sejam elas as empresas da restauração, sejam empresas da hotelaria. E uma coisa é que nós ouvimos falar em milhares de milhões de apoio às empresas e depois ouvimos o pequeno empresário dizer que não recebeu apoio nenhum. E, portanto, eu percebo que aqui há também uma gradualidade que pode ser aplicada do ponto de vista regional, tal e qual como dizia o Eduardo Damas, e, portanto, o Governo deverá certamente atender a um conjunto de preocupações e, por isso, no dia 10 ainda vamos a tempo,
os parceiros sociais, de colocarmos algumas das preocupações que estão aqui a ser colocadas neste momento, enfim, nesta pequena conversa que estamos aqui a ter na CMTV. E nós vamos também certamente acompanhar os resultados dessa reunião. Agora, João Vieira Lopes, quais é que vão ser as consequências para o setor da restauração com esta reabertura só em maio? Bom, para a restauração a situação é péssima e os empresários têm razão em exigir apoios do governo. E não só apoios em termos de promessas, mas apoios que se concretizem e que cheguem a tempo. No entanto, para além da restauração, por vezes há outros setores que não são tidos em conta. Por exemplo, tudo o que é o comércio não alimentar tem uma situação perfeitamente semelhante. Repare, das pessoas que trabalham no comércio são cerca de 700 mil. 150 mil trabalham na zona alimentar, mas mais de meio milhão de pessoas são abrangidas por todo o comércio não alimentar, que é uma situação também semelhante, e nós esperamos, e aliás propusemos ao Governo, que se aplicasse a mesma metodologia que se aplicou em março do ano passado, ou seja, abrissem, por uma questão de saúde pública, de contágio, abrissem primeiro as lojas pequenas, como se fez, 200 metros quadrados, depois 400 metros quadrados, depois as outras, porque, de uma maneira geral, há bastantes condições de segurança, os comerciantes têm cumprido, e numa loja pequena que tem 2 ou 3 pessoas, os níveis de contágio são claramente mais difíceis de acontecerem. Então, João Vieira Lopes, faço-lhe uma proposta. Vamos ver precisamente informações sobre esse comércio, o que é que vai acontecer neste plano de desconfinamento, e depois já volto a dar-lhe a palavra só também para entendermos melhor aquilo que está aqui em jogo. Prevê-se então que o comércio local possa reabrir já este mês, a partir do dia 17, ou seja, em menos de 2 semanas. Com este comércio, aliás, inclui lojas com porta aberta para a rua até uma área de 200 metros quadrados. O Governo encara a reabertura do pequeno comércio como um sinal para o regresso à normalidade no país. Esta medida vai abranger milhares de estabelecimentos. Os cabeleireiros e barbeiros estão incluídos no pequeno comércio local, mas podem não reabrir a 17 de março. Estes estabelecimentos representam um grau de risco de contágio da Covid-19 mais elevado do que o resto das atividades no que diz respeito ao pequeno comércio local. João Vieira Lopes, como prometido, devolvo-lhe a palavra para perceber se de facto estas notícias em relação, por exemplo, às lojas de roupa que ficam com porta para a rua, se de facto temos aqui uma boa notícia. Sim, essa aliás foi, como eu já referi, uma das nossas propostas, onde nós avançámos com 3 critérios para abrir. Primeiro, os locais onde houvesse menores possibilidades de contágio. E nesse aspecto, há outras lojas que podem ser, outros estabelecimentos comerciais que podem ser maiores, mas onde também provavelmente não haverá contágios. Por exemplo, um stand de automóveis, que é grande por causa que tem que ter vários carros em exposição, mas nunca tem mais de 2 ou 3 pessoas, porque até infelizmente para toda a gente não há neste momento filas para comprar carros, mesmo outros setores como o imobiliário, etc. E, portanto, nós pensamos que esse critério tem que ter em conta, de facto, a possibilidade de defender quer, digamos, os comerciantes e os seus empregados, quer os consumidores, em relação aos contágios. Portanto, não pode ser só uma situação tão rígida. Por outro lado, o problema dos cabeleireiros é um problema complexo porque é um problema também de saúde mental das pessoas e, portanto, não temos conhecimento de grandes problemas em termos de cabeleireiros em relação a todas as regras que se aplicaram ano passado. Aliás, a CCB promoveu um acordo entre a Direção-Geral de Saúde, um acordo de normas e os cabeleireiros. Portanto, achamos que é bom que as regras sejam restritivas. Há outros tipos de estabelecimentos que pode ter sentido, por exemplo, livrarias, até por mais razões,
em Portugal lê-se pouco, portanto também não vai haver ondas de pessoas em livrarias, mais a mais que ainda estão a sofrer problemas de concorrência desleal com as grandes superfícies. Portanto, nós achamos que, de facto, o Governo tem razão, deve ser faseado, o Governo é que tem que definir os objetivos, nós não somos especialistas em saúde pública, mas tem que ter uma visão mais integrada do que propriamente regras excessivamente simples que são limitativas. Por outro lado, também é preciso ter em conta a situação dos setores, mas acima de tudo, para nós há uma coisa que não é clara, é que quer o Sr. Presidente da República, quer o Governo têm falado em metas, nas reuniões do Infarmed tem-se falado em metas, mas alguém tem que definir quais são as metas em termos de saúde pública a partir do qual começam reaberturas. Em nossa Talvez opinião, isso seja desvendado, digamos assim, com mais clareza na reunião do Infarmed que há esta semana, mesmo antes do Conselho de Ministros. Eduardo Adamas, independentemente agora de quando é que vai ser feita a reabertura, há aqui um prejuízo grande para vários negócios. Como é que vai ser feita a recuperação da economia? Bom, esperemos que uma boa parte dessa recuperação seja induzida pelo efeito da bazuca, se ela não demorar uma eternidade a chegar. E, sobretudo, se não lhe acontecer o mesmo que aconteceu há de 1986 a 1988. Esperemos que não. Era bom que revisitássemos a história. Eu tenho feito isso com alguma frequência, até porque trabalhei muito nesse domínio nessa altura, em relação a alguns, sobretudo na perspectiva judicial, processos que ficaram famosos. Mas era importante que isso não acontecesse e era importante que, sobretudo, houvesse uma enorme transparência, não houvesse um juízo a priorístico de suspeição e, portanto, o Governo aí deveria esforçar-se muito, mais do que abrir agora a este processo, que também foi importante, à participação, a um modelo de participativo, recebendo cerca de 1.600 propostas para ver quais são as que ficam neste plano, deveria sobretudo centrar-se na questão da desburocratização, mantendo evidentemente a sua capacidade fiscalizadora, mas garantindo que os apoios da bazuca, nomeadamente, chegavam rapidamente às empresas, chegavam rapidamente às famílias por via das empresas, injetavam rapidamente dinheiro na economia. A questão do consumo vai ser absolutamente decisiva. A forma como vamos voltar à vida rapidamente, como vamos voltar a circular com confiança e a comprar com confiança, vai ser vai ser decisivo para um modelo de recuperação. Agora, é evidente que ainda antes de começarmos a discutir ou de começarmos a perceber como é que isso vai acontecer, seria muito bom que o Governo se centrasse nessas matérias, que impedissem aquilo que está a acontecer com as ajudas à economia e aos vários setores que não estão francamente a chegar. Aquele alerta da Provedora de Justiça foi muito importante, portanto seria muito bom que isso não se repetisse na gestão e na distribuição e na aplicação de uma soma muito avultada de dinheiro. E depois peço que concluas rapidamente, por favor, Eduardo. Sim, essa para mim é a questão essencial. Obrigada, foi de facto rápido. Carlos Silva, em relação a este plano para reabrir o pequeno comércio local, ao que tudo indica, se esta data for definitiva, já no dia 17 deste mês, parece-lhe adequado? Parece-me, acima de tudo, urgente para a economia ir ao encontro de uma palavra que o Eduardo Adamas agora aplicou, que é confiança. Tem que haver confiança na economia para a retoma, tem que ser gradual, é fundamental que os trabalhadores voltem ao trabalho, é fundamental que o consumo interno dispare e só é possível quando a economia estiver aberta e em pleno funcionamento. E, portanto, independentemente da data, eu quando tive uma reunião com o Sr. Presidente da República em fevereiro, na conferência que dei cá fora, enfim, transmiti ao Sr. Presidente que se for necessário encerrar ou manter encerrados os principais serviços de economia até à Páscoa, pois que se faça para não corrermos riscos. Agora, é fundamental que o país perceba e os portugueses percebam que aquilo que aconteceu no Natal é, na nossa opinião, irrepetível na Páscoa. Portanto, a gradualidade é uma coisa muito séria e já estou como o João Vieira Lopes. Nós não somos especialistas em saúde pública, é bom que o Governo se aconselhe bem com quem efetivamente tem uma opinião fundamentada nesta matéria e percebemos que a Páscoa, porventura,
enfim, é um período fundamental para a economia portuguesa, mas se calhar não chegamos lá. Agora, quando for a retoma, ela é fundamental que seja com segurança para todos nós, para quem trabalha, para quem serve e para quem é servido. Ora, e no início desta nossa conversa falávamos sobre a reabertura das escolas e para que este regresso às aulas possa ser feito em segurança, o Governo aprovou quase 20 milhões de euros para testes à Covid-19 em escolas e creches. Esta decisão foi tomada num Conselho de Ministros extraordinário que se realizou hoje. O Governo está a preparar o plano de desconfinamento do país. Deverá acontecer por fases. As escolas devem ser as primeiras a abrir e por essa mesma razão foi aprovado em Conselho de Ministros extraordinário 19 milhões de euros para testes rápidos de antigénio nas escolas e creches. Nas escolas públicas do continente, todos os professores e funcionários serão testados à Covid-19, assim como os alunos do ensino secundário. Esta operação de testagem vai ser coordenada pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação e com uma rede de laboratórios. Vai abranger perto de 500 mil pessoas. Tal como o Correio da Manhã e a CMTV avançaram, as aulas presenciais só deverão começar depois da Páscoa. A 5 de abril regressam às escolas as crianças até aos 12 anos. Já os alunos do ensino secundário só deverão voltar em maio. No ensino secundário, os testes em massa para despiste de casos de Covid-19 vai abranger 300 mil alunos e cerca de 230 mil professores e funcionários. Uma estratégia de testagem em massa para despistagem da Covid-19 vai ser adotada nas escolas depois da reabertura. No ensino secundário, o processo passa pela realização de rastreios ao novo coronavírus a alunos, professores e funcionários. Nas contas do Ministério da Educação serão efetuados testes a cerca de 300 mil alunos do 10º ao 12º ano. Há também a indicação para testar 230 mil professores e funcionários no cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde. O plano de testagem envolve assim mais de 500 mil de pessoas repartidas pelo ensino público e privado. Contudo, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo confirmou ao Correio da Manhã que ainda não recebeu qualquer orientação por parte do Ministério da Educação. O Executivo já estabeleceu, contudo, contactos com os laboratórios privados que são parceiros no processo. Hoje são efetuados cerca de 15 mil testes por semana nas escolas de acolhimento de filhos de trabalhadores essenciais. Estes testes, Carlos Silva, serão aqui um passo essencial no regresso às aulas. Eu acho que é essencial a testagem, mas eu diria mesmo que é preciso um passo mais além. Se é para reabrir as escolas, é preciso que o pessoal docente e não docente, além dos alunos, tenham garantias de segurança dentro da escola. Não vale a pena estarmos a inventar se é um sítio seguro, se não é seguro. Todos os locais são seguros e todos têm seguros. O vírus não escolheu, até agora, qualquer local apropriado ou menos apropriado para intervir. Portanto, aquilo que nós temos defendido é que o regresso, nomeadamente às escolas, da parte dos professores e do pessoal da ação educativa, devem ter aquilo que se chama a vacinação. Uma coisa é vacinar, outra coisa é testar. E, portanto, nós defendemos uma vacinação prioritária para quem necessitar de acudir à presença, naturalmente, nas escolas. É preciso, como disse, confiança. E a vacinação, naturalmente, é um passo importante para a retoma da confiança que faz falta ao país. Vimos também que o Governo aprovou hoje quase 20 milhões de euros para estes testes de despiste à Covid-19 nas escolas. Eduardo Damas, este pode ser de facto aqui um sinal, até porque foi um Conselho de Ministros, creio que extraordinário, de que o Governo está mesmo encaminhado para, entretanto, reabrir as escolas. Sim, claramente parece-me que o sinal é nesse sentido, mas eu estou muito de acordo com o que disse o Carlos Silva, porque uma coisa nesta fase, e ainda bem que assim acontece, opta-se por uma estratégia de massificação dos testes num setor muito específico que tem a ver com as escolas. Embora seria importante também perceber o que é que vai acontecer aos professores e ao pessoal de apoio que são essenciais nas escolas. Mas a grande batalha daqui para a frente, não tenhamos ilusões, é a vacinação e é a rapidez com que ela pode
pode avançar e que níveis é que vai ter quando estivermos ali em plena primavera, porque isso sim vai restituir, como estamos a ver noutros países, Israel, por exemplo, que já atinge, Israel já vacinou praticamente toda a sua população dos 50 anos para cima e, portanto, a confiança está a voltar claramente, vimos várias reportagens, li várias coisas sobre isso, a confiança está claramente a regressar. Nos países onde a vacinação está, de facto, mais avançada, essa confiança está a regressar com naturalidade. As pessoas estão a sentir que podem retomar algo no essencial o seu estilo de vida que tinham antes da pandemia. Portanto, repito, os testes são efetivamente muito importantes nesta fase, mas em certo sentido, e perdoe-se uma expressão, são um paliativo face àquilo que é a necessidade decisiva de vacinar. Muito obrigada, Eduardo, e também ao Carlos Silva e ao João Vieira Lopes por esta análise aqui no SEM Jornal, no dia em que a CMTV está a divulgar aquele que é o plano, ou que poderá ser o plano do Governo para o desconfinamento, isto porque ainda não está totalmente fechado e vai depender da evolução da pandemia durante esta semana.